Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Animes You Have. Esse é mais um vídeo, mais uma análise pro canal de One Piece. Já estamos no 178 e que episódio bom e sensacional mesmo que tivemos de One Piece. Tivemos vários acontecimentos, mas o mais importante foi a animação a nível de filme. Eu acho sensacional, melhor que talvez a animação de Demon Slayer. Eu amei, eu chorei de tão lindo foi a animação de One Piece. Mas bora analisar esse episódio, bora falar dos pontos importantes da história e da animação que tivemos nesse episódio. E principalmente a pior geração foi com tudo mesmo nesse episódio, foi muito legal. Mas deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva e bora lá. Então, pessoal, como eu tava dizendo pra vocês, bora analisar esse episódio que tava muito bom de One Piece. Vários acontecimentos, vários detalhes importantes da história foram revelados agora, mas sempre o foco foi o destaque, o top mais alto do episódio inteiro foi a animação. Desde o começo desde o episódio até o final foi uma animação muito bem e muito fluida, muito sensacional. Eu chorei, eu confesso que eu sou difícil de chorar, mas dessa vez foi uma emoção diferente. Não foi um choro porque foi triste o episódio, foi porque One Piece tava num patamar muito mais alto que eu achei que nunca chegaria. O One Piece com uma animação nível de filme. Stampede foi uma animação sensacional de One Piece. Claro que teve um 3D que estragou um pouco, mas a animação ao si do 2D tava muito, muito bonita. E esse episódio talvez até superou a animação do filme Stampede, que teve o último filme que teve de One Piece. E eu gostei demais. E não dá pra deixar de não falar. Principalmente os detalhes todos que eu não segurei, porque One Piece, desde quando eu conheço, é considerado como um anime com a pior animação, pior character design desses personagens. Era tudo ruim, o pessoal só falava mal, falava mal. E nos últimos anos eu vi o One Piece crescendo, ganhando a boca do povo, o pessoal gostando, dando nota máxima, querendo mais o fã-clube de One Piece. Principalmente ainda por causa da dublagem, que teve o maior público, aumentou bastante os fãs de One Piece. E agora a pessoa não fala mais como One Piece é uma obra ruim. Bota no top 3 melhores animes. Eu sei que tinha isso, mas era pouca pessoa que falava. A pessoa falava mais mal do que falava bem. E hoje em dia virou ao contrário. A pessoa fala mais bem do que mal. Eu chorei quando vi esse episódio, assim, que quando a pessoa chega nessa parte vai. Não dá pra não gostar. É sensacional o episódio em si. Ai, eu me arrepiei. Eu chorei, arrepiei. Eu chorei, mas eu acho que eu chorei depois que eu assisti, depois que eu vi o pessoal assistindo. A reação do pessoal com esse episódio. Foi mais por isso que eu chorei. Mas a emoção eu senti que o One Piece, de comparar o episódio 1 com o episódio atual, é outro nível, é outra coisa. Bora começar com a análise do episódio. Antes que teve no começo os piratas do Kaido, os piratas das 100 feras, descobrindo a aliança do pessoal da geração dos piores, a pior geração. Os três se reunindo, o Lau, o Kid e o Luffy, uma aliança que era inesperada. E mais os piratas acabam descobrindo que tem essa aliança. E nem parece ter aliança, porque eles começam a discutir que eu vou enfrentar Kaido, eu que vou derrotar Kaido, os três que eu se enfrentando, mesmo tendo uma aliança que sabe, vocês sabendo que sozinhos não conseguem enfrentar Kaido. O Luffy principalmente estava junto com os Bainhas Vermelhas arrumando uma baita multidão para lutar contra Kaido, porque Kaido tem muita gente na sua tripulação, mas muita gente. Então, se o Luffy enfrentar a todos e direto pro Kaido, não daria, gastaria muita energia. Não é que os personagens, os piratas sejam fortes, mas é muita quantidade. Por isso é difícil de lutar contra os piratas do Kaido. Porque, por enquanto, que eu já vi, só o Kaido que é o mais forte em si. Ele é um Yonkou, ele é muito forte. Então, por isso, foi inesperado dos piratas sem fera ver essa aliança que não estavam esperando muito da aliança do Luffy com o Kid e o Lau com a aliança da pior da geração. Então foi uma revelação pra eles, né? Pra nós a gente tava percebendo que teria sim essa aliança desde lá de Sabaody. Quem tava pensando que teria, mas não sabia como. Depois disso, o Luffy não entendendo que não tava, o pessoal que tinha reunido não tava lá.
Ele ficou perguntando pro Kiemon o que houve. E o Kiemon pensando e começou a ver a traição do Kanjuro, não quis falar e pediu desculpa pro Luffy, porque as informações vazaram e o povo que eles tinham reunido não chegaria, não sabe o que aconteceu com eles. E o Luffy meio que não entendendo o Kiemon, como assim os planos vazaram, todo mundo surpreso que o plano deles tinha dado errado. E ele olha lá pra longe, ele percebe muito longe que o Kanjuro não tava junto com o pessoal, o Kanjuro, e tava com o Kiemon no colo, e tava muito estranhando isso. E ele não falou, o Kiemon não falou que o Kanjuro tinha traído, mas o Luffy percebeu que tinha coisa errada com o Kanjuro. Eu não sei se algum momento o Luffy vai saber. Provavelmente não, que o Luffy não se interessa com isso. O Luffy não é uma pessoa que não se interessa. Lá pra saber desde o começo, onde a irmã da Nami ia revelar pra eles qual foi o passado da Nami. E o Luffy só vazou que todo mundo queria saber qual que era o passado da Nami. Mas até hoje em dia ele não sabe o que a Nami sofreu na infância. Mas só de olhar, ele percebe as coisas e já interpreta pelo instinto dele. Então ele percebe que o Kanji tá muito estranho. Então ele deve ter sido uma traição pela parte do Kanji só de olhar se o pessoal falar pra ele. Ele já interpreta esses detalhes. É uma coisa muito legal do Luffy. Depois disso, o pessoal tacou as bombas. Aí o pessoal, os piratas, principalmente do Sem Festa, estavam assim, não entendendo como é que o navio do Luffy estava intacto. Eles tacaram um monte de bomba. O Kanji foi o que mais se surpreendeu. O traidor lá tá surpreso. Que assim, como assim o plano do Orochi deve ter dado errado? Não poderia. Claro que ele executou o plano. Mas a gente viu aquela cena também antes, quando ele taca a bomba, o bando do Luffy tá se reunindo perto da praia onde tava o navio deles. E eles meio que iam montando um plano, a Nami abrindo o mapa, assim, olhando a rota de entrada e fuga, fazendo um plano em si. O Frank tava decidindo qual chapéu ele ia usar pra lutar. E o Luffy falou, toma aqui o meu, que eu vou de macapa. Foi até um pouco engraçado. O Sanji lá de boa, o Zoro decidiu pra ir treinar. E o Sanji ficou falando, você vai treinar essa hora? Eu vou treinar. O Zoro disse pro Sanji. E nesse momento que explode as bombas, o Frank fica todo mundo ficou preocupado. Chegando lá, só queimou as velas. Então o cara ficou surpreso. E os caras do Sem Férias ainda tacam mais bomba no barco do Sunny. E o Frank assim, não adianta atacar. Ele é antibomba. O Sunny é antibomba. O mais que aconteceu foi queimar as velas, que é tecido, e queimou a madeira em si do barco, que foi feita uma madeira especial da árvore de Éden. Acho que foi isso. De Éden. Então não ia queimar tão fácil. Adão, acho que é a árvore de Adão. Eu esqueci qual era a árvore, mas uma madeira muito especial que não queima tão facilmente. Ou possivelmente com bombas. Antibombas, não funciona esse detalhe dessas bombas não ia fazer efeito nenhum no navio. É um navio muito... Esse pode ser pequenininho, mas é muito potente. Kiemon, como eu disse, os planos vazaram. A união dos Yonko agora que foi um ponto bastante interessante, já que o plano do Orochi não deu tão certo e os Sem Fé ficaram surpresos com a união da pior geração. Eles começaram a revelar que os Yonkous se reuniram. Big Mom e Kaido fizeram aliança. E o Luffy ficou assim, fizeram aliança? Não acreditando o Lau, não acreditou o Kid, ficaram meio que surpreso com a aliança dos dois. Mas quem ficou morrendo de medo foi o Chopper, a Kalat e o Zop ficavam morrendo de medo. Teve tal diálogo entre os três que eles iam morrer, que não dava. Big Mom e Kaido junto não dá pra lutar. Eles já acharam que ia ser só o Kaido, mas agora que é o Big Mom junto vai ser impossível, tá tudo já pra baixo. Então, essa discussão, o papo que estiveram no episódio foi muito interessante, porque a gente soube mais detalhes, meio que esclarecendo algumas pessoas que tivessem com dúvida ainda, mas em coisas que a gente sabia sendo repetidas nesse episódio com alguns diálogos. Mas o importante foi como começou a luta em si. Tem aqui, eles estavam todos assim, se gabando, que Kaido tava tudo junto. Vamos atacar esse navio logo. Eles miraram para atirar no barco do Chapéu de Palha. Nesse detalhe, o Zoro e o Zop já revidam, começam a atacar o navio. O Kid, o Lau e o Luffy, sem paciência nenhuma,
partem pra cima do navio do Kaido, dos navios do Kaido. Eles chegam lá, já chegam discutindo que o Luffy e o Kid e o Lau estavam sem paciência. Gente, o Luffy e o Kid tem um pavio mais curto lá, mais sério. Aí que começa a animação sensacional, porque essa luta, todo detalhe do Luffy discutindo com o Kid, que é ele que vai destruir o barco, ele que vai derrotar todos rapidão, deixa pra ele, que ele que consegue. O Kid falando, não, deixa que eu sou mais forte, eu faço isso. E o Lau, não, deixa comigo que eu derroto ele facilmente. Foi muito engraçado. É uma comédia clássica de One Piece que eu tava já sentindo falta. Depois disso, começa ai, nossa, eu não consigo, é muito linda a animação. Foi só literalmente o Luffy, o Kid e o Lau humilhando os caras lá e quebrando o navio, explodindo. Que eu acho que provavelmente esse navio deve ser feito da mesma maneira, talvez. Porque não, o Luffy, o Kid. O Luffy. Nossa, não dá pra falar em palavras, tem que assistir. Mas assim, o Luffy teve que usar o Gear 5. Então, o Gear Force. Gear Force é só mais que a pessoa tá sem teoria. Mas o Gear Force, o Luffy teve que usar. Eu achei muito exagero o Luffy usando Gear Force. Mas eles botaram o Luffy usando Gear Force pra derrotar um navio do Kaido. Após o Luffy e o Law humilhar esse navio dos piratas do Sem Férias, o barulho que tava em volta decidiu também fugir. Mas chega um personagem inusitado, que é o Kishiro. Também, se na tripulação entre as 9 bainhas vermelhas tinha um traidor, entre o pessoal do Orochi também tinha um, que era um dos bainhas vermelhas, que trocou de novo pra Kyoshiro e decidiu finalmente revelar sua identidade e finalmente revelar quem era o traidor na opção de Orochi. Isso foi sensacional, porque os caras assim fecham. Ah, chegou alguém forte, vai ajudar a derrotar os piratas ali. Não. Ele decidiu atacar o navio. E que foda essa revelação. Que também entre os piratas entre os caras do Orochi, também tinha um traidor. Que era o Kyoshiro. Na verdade, tem outro nome. Esqueci o nome dele. Mas assim, eu chamo de Kyoshiro. Mas foi sensacional. O episódio termina essa parte do Kyoshiro chegando e destruindo com um golpe só os navios dos Piratas Sem Férias. Entre o Luffy, o Kid e o Lau foram em 3, ele fez sozinho com um golpe só. O Zoro já estava preparado para devolver, para contra-atacar, se atacassem eles, mas na verdade ele atacou os Piratas dos Sem Férias, que foi uma revelação inusitada para o episódio. E termina ali, muito B10 mesmo. Esse episódio foi muito legal, animação sensacional que não dá pra descrever em palavras, só você assistindo pra entender o nível que chegou One Piece a nível de filme. A história tá ainda rolando bastante, a gente vê várias confirmações, uma cena de lutas muito fluidas, muito boas. One Piece tem mais de 1100 em pontuação, foi lindo, sensacional. Sem palavras. Pessoal, esse foi meu vídeo. Espero ter gostado da minha análise. Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e a gente vê numa próxima, tá bom? Tchau!